Olá, pessoal, bem-vindos à versão online do programa Conversas que Revolucionam, que já teve suas 4, 5 edições no ano de 2019 e 2020, todas presenciais, convidando sempre 3 pessoas para falar sobre um tema em comum, né? E agora, com essa situação de pandemia, estamos fazendo uma versão diferente, online, na qual eu estou chamando um especialista por vez, para a gente poder ter uma conversa de qualidade, sempre naquele formato que a gente estava fazendo, mensagens curtas e sempre com alguma atividade prática para a gente levar, para realmente transformar aquele assunto que a gente está trazendo para discutir aqui em conjunto. E eu estou trazendo então o Cris, que é o meu querido amigo, meu mentor, Christian Mendes. E o Olá. Christian já teve nas outras edições do Conversas. E a gente trouxe um tema muito bacana, mas antes eu quero, Cris, que tu te apresente rapidamente para a gente começar a conversar. Oi, Lizzy. Oi, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Mais uma vez, tá aqui no Conversas. É uma alegria. Adoro esse projeto. Adoro demais a conexão que ele gera entre as pessoas. E acho que ele não deveria parar mesmo com todo mundo parando. A gente tinha que continuar vendo isso aqui acontecer. Encontramos, então, o meio. Estamos aqui para Sim. isso, né? Bom, eu sou consultor na área de marketing e eu sou especializado em negócios pessoais. Então, eu cuido da reputação, da forma de estruturação de relacionamento e de reconhecimento de profissionais. Normalmente, prestadores de serviço, consultores, mentores, coaches, treinadores, etc. e tal. Então, a minha área, eu sou uma micro consultoria de uma pessoa só que cuida de negócios pessoais, negócios que são de uma pessoa só, normalmente, né? Também. Às vezes tem empresas um pouquinho maiores do que isso, mas não muito maiores do que isso. Esse é o trabalho que eu venho fazendo desde 2011, quando eu fundei a minha empresa, que é a Oversize, e vem se transformando e ficando cada vez mais relevante, porque justamente tem muita gente buscando aí uma vida mais com mais autonomia para poder fazer suas coisas, seus Uhum. projetos e etc e tal. Então, seja numa segunda carreira, seja numa hora que a pessoa decide dar um peitaço e sair para abrir um negócio para si, vendendo seu conhecimento, a gente tem podido ajudar muita gente aí. E agora mais que nunca, né, Cris? Porque todo mundo está repensando a sua forma de atuação, né? Tá com um tempo um pouco mais folgado para pensar. Mesmo as pessoas que Sim. estão trabalhando remotamente, né? Elas podem estar considerando a possibilidade de um plano B de uma forma um pouco mais consistente do que antes, vamos dizer assim, né? Com certeza. Todo mundo, de certa forma, foi impactado por essa nossa pandemia, né? Uhum. E que faz a gente começar a repensar o que é importante para a gente, Sim. o que é importante no nosso trabalho, né? Porque às vezes, acho que talvez até a questão de tu sair de casa e fazer tuas coisas, vai para a empresa e volta, isso te ocupa a mente, né? De uma Claro. forma que te deixa também despreocupado. Mas agora, Sim. quando tu tem muito tempo livre, tu começa a refletir sobre essas coisas que a gente reflete o Estão tempo lá inteiro, né, Lizzy? guardadinhas, né? Uhum. Mas Uhum. agora o pessoal tá começando a botar não só mais tempo de reflexão, mas também ação. Tem muita gente agindo aí nesse Legal. meio da pandemia, aproveitando para modificar alguma coisa. Eu acho que isso é extremamente positivo, né? E por isso que também o tema da nossa conversa de hoje é a questão da rotina, né? Porque É. todo mundo teve a sua rotina afetada de alguma forma nesse momento de pandemia. E aí eu quero começar te perguntando, Cris, o que mudou na tua rotina e o que tu tá sentindo mais falta nesse momento agora? Olha, é, eu tenho que dividir em duas partes essa resposta, tá? Porque felizmente eu tive pouca mudança no âmbito profissional da minha rotina. Hum. Eu já trabalho home office desde 2014 e eu também trabalhava em coworkings, assim, então tudo isso para mim de ter um escritório em casa,
de ter um estúdio assim para gravar as coisas em casa, de atender os clientes de casa, sempre foi uma constante nos últimos 6 anos. Tá? Uhum. Então, não é que não mudou nada, mudou, né? Principalmente a questão da jornada. Eu estou tendo que ser mais disciplinado, mais organizado e ter um pouco mais de freio em hora para começar a trabalhar e hora para terminar, porque senão eu acabo trabalhando 24 horas por dia, sabe? Tu tá sempre ali conectado, vendo coisas, né? O WhatsApp aberto, o e-mail aberto e tal, não é legal. Mas no âmbito da minha vida pessoal mudou bastante, porque eu gosto de, não só daquelas atividades assim de lazer e sair com amigos, e, né, a gente sair para jantar, tomar um vinho, alguma coisa assim, que não dá para fazer mais, mas também eu tô bem focado também em questão de treino, eu tava fazendo um acompanhamento com o personal e tal, e tava pensando em fazer jiu-jitsu, tinha vários planos para 2020 que caíram por água abaixo, né? Já foram por água abaixo, porque caíram por terra, né? Caíram por terra, como foram por água abaixo. Caíram por terra, porque tive que adaptar, então, assim, fazendo coisas que eu nunca imaginei, tipo, eu comprei um daqueles, Lizzie, é tipo um cilindro, assim, de borracha que serve para liberação miofascial, para alongar. Então, como eu saio para correr e tal, isso tinha na academia e era uma coisa muito importante, porque eu tenho muito sobrepeso, então eu tenho que, tipo, liberar essas coisas. Então, agora eu tô comprando alguns equipamentos, assim, para ter em casa e poder alongar e fazer não sei o quê. Isso eu nunca imaginei que eu ia ter na minha casa, mas Uhum. obrigado, coronavírus, por ter me dado esse presente. E tu, É. mudou bastante para ti? Mudou bastante, porque apesar de eu atender alguns clientes online, eu tenho muito programa presencial, o próprio Conversas que Sim. Revolucionam, Revolução Amorosa, fazendo as pazes com imperfeitos, treinamentos nas empresas, e isso está me fazendo muita falta. Além, obviamente, do contato com a família, com os amigos, né? E aquela rotina que, por mais que seja corrida, a gente gosta, né? Tipo, leva filho na Com escola, busca certeza. filho na escola, faz o almoço, organiza aqui, daqui a pouco pega o sábado à tarde para dar uma voltinha, tomar um cafezinho, dar uma passeada. Isso eu tenho sentido, e a gente nunca teve um outono tão bonito aqui no sul, né? É verdade. E parece que é de propósito, né? Que a gente aqueles dias lindos, pouca chuva, enfim. Faz parte, né? Faz parte, mas é como a gente estava comentando esses dias, né? Esse cuidado que a gente tem não só com a gente, mas com o outro, né? Porque a gente não sabe o quanto a gente pode estar prejudicando o outro se a gente mantiver a nossa atividade normal. Então, acho que esse é Verdade. um ato de amor. Se a gente pode ficar em casa, deixar que os outros que não podem ficar em casa consigam trabalhar com um pouco mais de segurança, né? Com menos Total. circulação de pessoas. Total, tem que ser. Tem que E me ser. diz uma coisa, o que além dos equipamentos de fitness e tudo mais, né? O que mais está chegando na tua rotina que tu não gostaria de abrir mão mais? Que do tipo, nossa, nunca me dei conta que fazer isso era É, tão legal. uma das coisas, assim, é que agora eu tenho uma rotina de horário para acordar, dormir, trabalhar, que para mim, meu corpo tá funcionando já nela, sabe? Eu tô começando não, já tô bem acostumado, né? Então, tem alguns rituais, assim, de manhã eu poder tomar um café, fazer o Uhum. café. Aí eu tava me entediado com a minha máquina, agora eu tô moendo café, essas coisas assim, tipo, cozinhando muito Ritualizando mais, mais. ritualizando mais. Eu tô ritualizando vários aspectos da minha vida em casa, né? E esses rituais eu acho que são bons hábitos que eu Uhum. acredito que eu gostaria de manter depois, principalmente ligado à cozinha, porque, enfim, é um prazer para mim cozinhar. Eu tenho um repertório pequeno como cozinheiro, mas eu tô aumentando esse repertório e aprendendo outras técnicas e fazendo coisas diferentes e testando. E Legal. isso é muito bom, porque também para mim é uma forma de relaxar a cabeça quando eu tô assim. Uhum. O próprio, eu estava comentando esses dias com a minha Nutri, né? O próprio café, que eu adoro máquina de café e tal, não tem nada contra, mas eu comecei agora a moer, por exemplo.
E só o moer dá um baita trabalho, porque o meu moedor Sim, manual. manual. Não é aqueles assim que tu joga o grão lá e tá pronto Uhum, em uhum, 5 segundos. Só que só esse ritual, parece assim, eu fecho os olhos, eu consigo ver que aquele negócio, enquanto eu tô fazendo a moagem ali do café, parece que a minha cabeça também vai esvaziando. E eu faço 2, 3 cafés no dia, 2, 3, né, no máximo. Então, esses 10 minutos para fazer, ele dá uma relaxada. E isso para mim uhum. também é importante. Porque a gente não está conseguindo ter tanto tempo como a gente tinha de relaxar, de lazer, como a gente tinha antes desse período, né? Boa parte para mim é troca com pessoas, é Claro. conversa, e hoje é difícil isso, né? Uhum. Então, eu não quero perder esses bons hábitos, assim, especialmente no que diz respeito a relaxar a minha cabeça, assim, isso está sendo bem, bem importante. Isso é muito legal, né? A gente começa a encontrar prazer em coisas que antes estavam no piloto automático, né? Eu acho que esse Exatamente. é um grande ganho, assim. A cozinha, assim, eu gosto de Exatamente. cozinhar e normalmente a gente faz muitas refeições em casa, mas eu confesso que tô conseguindo enxergar com mais prazer ainda essa atividade, escolher, de organizar o cardápio da semana, de pensar como é que eu vou combinar as coisas. E eu comecei a resgatar algumas receitas da minha avó e, Ah, que legal. e contribuir com a minha mãe. Então, assim, a gente fazia uma broa de polvilho, por exemplo, que a mãe fazia, que era a receita da avó, né? E que aí eu resolvi experimentar fazer. E a primeira pessoa para quem eu levei, quando eu fui levar as verduras para ela, que ela não está saindo de casa, deixei um pacotinho junto e ela me liga: Nossa, eu lembrei do gosto da broa Ah, que a que avó delícia. fazia. Então, assim, e Que daí depois delícia. eu fui lá e inventei de experimentar fazer uma cuca, né? E a cuca realmente ficou parecida com a cuca da avó também. Então, assim, essa reconexão, já que a gente está tão privado de conexões físicas, essa reconexão tem nos ajudado muito, assim, a manter a família reunida. A gente tem feito muitas chamadas de vídeo para poder ver os sobrinhos, os netos, enfim. Fica aquela Verdade. bagunça boa que a gente via no domingo, né? E que é uma forma de reproduzir e não ficar tão dolorido ficar cada um na sua casa, né? E pegando um gancho no que tu tá falando, tu sempre fala, Lizzie, do estado da pessoa tá com atenção, né, no que ela tá fazendo, né, e sair desse piloto automático da vida, Sim. né. E eu acho que isso é um grande ganho. Eu acho talvez o principal ganho que a gente vai ter da gente ter mais tempo de atenção e menos tempo de piloto automático. E se a gente conseguir manter essa atenção, vai ser muito legal. Falou assim, eu tenho minhas afilhadas também, então eu converso com elas por videoconferência. Elas que são crianças de 5 e 7 anos de idade, dedicam a atenção full time ali para mim, porque elas estão com muita saudade do Dino dela, sabe? Então, antes elas me viam, iam correndo, iam brincar e tal. Então a saudade delas faz com que elas coloquem a atenção total em Naquilo mim, ali. perguntar como é que eu tô. Então dá para aprender com as duas muito, né, sobre a qualidade do uso do nosso tempo, né, a Sim. qualidade de energia que a gente está colocando. Uhum. Né? Até Então, aproveitando essa questão que tu está colocando, assim, da família, que a gente também trouxe, tu acha que esse distanciamento todo que a gente está vivendo, de uma certa forma forçado, né? Ele vai aproximar as pessoas de forma diferente? Tu tá vendo isso, assim? Eu tenho uma opinião, eu queria te ouvir também para a gente conversar um pouco a respeito. eu acho que o primeiro susto que a gente toma é de que a gente vai se afastar, que a gente está isolado numa ilha e que a sensação, né, pelo menos é essa, né, de que Sim, deu tudo ruim, deu ruim deu e a ruim. gente não tem mais, a gente não tem mais como travou meu vídeo, não? Tá me Travou. vendo? Tô te ouvindo só. Peraí, peraí. Deu. Pequeno problema técnico, mas voltou. E aí a questão toda que eu vejo é que com tudo que aconteceu com a quarentena, a gente está encontrando novas formas de se relacionar Uhum. e
como agora a gente não tem o acaso, né? Não existe mais o acaso da Sim. gente cruzar com alguém, ou de encontrar alguém num evento, ou Sim. encontrar alguém num coworking. A gente se conheceu, né, no Padre Chagas, lá no Isso coworking. mesmo. Esse acaso não existe mais, a gente vai se treinar a ser mais proativo na construção dessas relações. Sim. Seja de fazer a manutenção das que tu já tem, ou ir atrás de novas. Então, eu acho que, de certa forma, a gente tem uma oportunidade, né, para isso acontecer. Com certeza. Se a gente vai agir para isso ou não é outros 500. Mas eu acho que tem muito como a gente construir uma qualidade de relação online, talvez até melhor do que as relações que a gente tinha antes, mais profunda. Talvez. Eu penso que tem duas coisas, né? As intenções vão ficar mais claras, né? Porque eu não vou marcar uma call contigo só para dizer, eu estava passando por aqui, lembrei que eu podia dar um oi para ti, né? Eu quero marcar uma call contigo porque tarará, tarará. Quero ouvir mais do teu trabalho, quero te apresentar um cliente, quero poder... Então, as intenções eu acho que vão ficar um pouco mais claras nesse sentido. E eu acho isso bem positivo. E em segundo lugar, que essa questão de não termos o acaso ou não termos, vai fazer a gente ficar um pouco mais atento, né? Às oportunidades, enfim, ao que os outros estão fazendo, sai um pouco do centro da gente, né? A gente não fica mais só olhando para a gente, né? Ah, será que estão deixando de olhar para mim? Estão olhando para mim? Estão fazendo... Não, eu vou começar a olhar para o outro. O que o Cris está fazendo? Onde é que o Cris se inscreveu? Que curso ele está participando? Será que ele viu aquela live que eu vi também? Eu tenho grandes oportunidades de entrar em contato com aquela pessoa que eu tenho interesse em conversar. E eu acho que eu já ouvi de pelo menos 3 clientes de que as reuniões ficaram mais produtivas. Então, eu acho que porque o que acontece? O meio digital, ele cansa um pouco mais. Porque a gente está ali com muita atenção, né? E a gente não tem aquele momento de levantar, tomar um café, ou ir ao banheiro, ou fazer alguma coisa, ou dar uma dispersada, porque isso fica muito claro na hora de fazer a reunião, na hora de fazer a call. Então, quando termina uma hora de reunião, a gente está muito cansado. Então, a busca por objetividade, ela é de todos. Então, isso eu acho fantástico, porque quantas reuniões duravam 3 horas, quando em 20 minutos a gente poderia resolver algumas coisas. Então, eu acho que também é um legado que nós vamos ter aí à nossa disposição, né, de fazer reuniões um pouco mais ágeis. E eu acho que essa questão que tu trouxe das intenções também é legal, porque talvez isso traga mais verdade, mais autenticidade e conexões mais profundas. Uma coisa que eu sempre defendi, e acredito demais nisso, que eu vou te falar agora, é que a gente talvez deva eleger um grupo de... Eu tenho na minha cabeça esse número, tá? Mas não necessariamente precisa ser esse número. De 100 pessoas, sabe? Sim. Que tu vai dedicar por elas, sabe? Cuidar delas. E o resto, cuidar delas, sabe? Então, assim, e para entrar a 101ª tem que sair alguém. Basicamente a lógica é essa, senão não tem por que ter um número, né? Pequenos feudos de amizade. Pequenos feudos, assim, de amizades e contatos, porque eu acho que isso pode ser realmente muito proveitoso, porque tu não consegue dar atenção para todo mundo, tu não vai conseguir ter esse nível de qualidade de conexão com todo mundo, mas talvez ter com 10, 20, 50, o número que for, fizer sentido na cabeça, seja muito legal, mas aí tu eleger realmente isso, porque aí que vem o desafio, né? Como manter quem são essa essas pessoas, né? Quem são, exato. Quem são. E a lei da reciprocidade vai falar mais alto. E quem vai te trazer reciprocidade, é isso que eu ia comentar. E eu estava pensando esses dias, conversando com uma amiga, né? A gente ouvia várias pessoas dizendo assim, nossa, como era bom quando eu era criança, a gente podia dormir depois do almoço, a gente fazia comida em casa, a gente fazia as coisas com mais ritual, a gente cansava menos, a gente cultivava mais as coisas dentro da nossa família. E a gente está tendo uma oportunidade interessante agora de retroagir alguns anos, né, nesse sentido, nessa parte boa, que é nostálgica para muitos de nós, né,
com todo o benefício do momento que a gente está vivendo, que tem tecnologia, que tem uma série de coisas. A gente não precisou abrir mão dessas coisas para olhar um Exato. ritmo diferente, um olhar diferente sobre os rituais, aqueles que a gente colocou no piloto automático. E é muito interessante isso. E uma outra coisa que eu estava comentando esses dias é que todo mundo fala, em algum momento, ou quase todo mundo, como seria bom ter um período sabático, passar um tempo pensando na vida, se replanejando, Aí, organizando coisas. chegou. Nós estamos num grande sabático, todo mundo. Ah, mas não era bem assim que eu tinha imaginado, pois então, né? Todo período sabático tem os seus desafios, né? E esse é um momento em que, se a gente está sendo promovido a algumas reflexões, né? Mesmo trabalhando como, enfim, serviços essenciais e coisas que não podem parar, tá um momento diferente. É um momento que a gente pode parar para pensar. O que a gente quer dessa loucura toda e o que a gente quer abrir mão dessa loucura toda. Eu acho que essa É verdade. é a grande escolha, né? O que eu quero que fique para mim? Uhum. Nossa, é bem profundo o que tu falou. E eu tô pensando assim, como a gente... É bem profundo mesmo, porque a gente tá... Putz, não tinha caído essa ficha para mim, mas o mundo tá num momento sabático, Um grande momento. né? Todo mundo. De parar para prestar atenção e olhar o que está acontecendo, né? Tipo, por quê? E começar a questionar e fazer Por quê? perguntas, né? Uhum. Por quê? E eu, Por que que eu tô nesse emprego? Por que que eu tô nessa uhum, carreira? Por que que eu tô... por que que a minha relação com a minha esposa, o meu marido tá assim? Por que que eu não acompanhei meu filho, minha filha naquele negócio? Por que que eu não viajei? Por que que eu não tiro férias há tanto tempo? Por quê? Porque vários porquês, assim, estão e, caindo aí eu, duro, né? eu vejo 3 níveis de questionamento aí. O porquê é o primeiro. E daí o segundo é para quê tudo isso? E o É terceiro verdade. eu entraria e diria para quem eu estou fazendo tudo É, isso? é, Porque eu estava lendo concordo. algumas reportagens a respeito da pandemia e algumas pessoas comentando que aumentou o índice de divórcios e tudo mais, tem um índice preocupante do aumento da violência doméstica, mas um casamento que não está bom agora já não estava bom, mas estava confortável eu sair às 7 da manhã, voltar às 9 da noite e não olhar para isso de alguma forma, né? Sim. Protelar uma decisão, ou enfim, uma série de coisas. Então, assim, claro, não quero aqui generalizar, né? Mas são coisas que a gente precisa pensar. Quantas coisas dentro da nossa rotina, da nossa vida, estavam ali empacotadas para avaliar em um outro momento e que todos os pacotes estão sendo abertos agora. Porque eu tô tendo a Assim, possibilidade de olhar, né? eu acho que tem um grande aspecto aqui, que é o da... tu sempre fala sobre isso, Liz, de uma forma, talvez eu vou falar com outra linguagem, Uhum, né? O uhum. que tu diz, que é a questão do protagonismo, né? O quão Sim, importante é a pessoa ser protagonista da própria vida e ter controle sobre as decisões que ela quer tomar, o que ela toma, né? Às claro. vezes ela toma e ela não tem controle, sabe? Do Sim. tipo... hoje eu acho que a gente tem com todos esses 3 níveis de reflexão que tu comentou, a gente tem uma oportunidade de assumir o controle dessa bagaça, Uhum. né? É Que é a verdade. tua vida, assim, não, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero e Uhum. começar a olhar com uma visão um pouco mais protagonista, até porque agora a gente vai ter que ter esse controle. Claro. Não tem assim como deixar a empresa administrar a tua vida. Não tem como deixar mais a família te drivar e dizer, não, eu não tenho tempo, porque tal horário eu tenho que levar meu filho não sei aonde, tal horário eu tenho não sei o quê, eu tenho que almoçar, eu tenho que voltar. Antes a rotina, né, que é Te o nosso pauta, consumia, a né? rotina te Uhum. consumia e te pegava pela mão e ia conduzindo a tua vida inteira. E agora, pelo menos, não sei até quanto tempo isso vai durar, né? A gente está tendo que criar a nossa rotina. A gente tem liberdade. Aí o Na pessoal tem verdade, liberdade, a faz gente o tem quê? a chance de fazer a hora que a gente quiser.
né? Esses dias eu estava falando com uma cliente, ela disse assim, nossa, como seria legal se eu pudesse dormir depois do almoço. Eu disse assim, mas tu tá trabalhando de casa, tu pode dormir depois do almoço. Tu pode, tá tudo bem. Entende? Ninguém vai saber, Organiza a tua rotina sabe? de forma que sobre 15 minutos para dormir depois do almoço, tá tudo bem. Inclusive, tem estudos que dizem que melhora muito a produtividade, né? Eu Então, não tenho dúvida. a escolha é tua. A É. escolha é tua, não tem. E esse é o grande ganho, né? A gente poder escolher, né, o que vai fazer daqui para frente. Só que como a gente estava muito tempo sem fazer essas escolhas e levando tudo muito no automático, pode causar uma certa confusão. Mas a consciência, esse momento que para muitos ainda não passou, que é doloroso, de abrir as gavetas todas e enxergar como está a sua vida, eu diria que seria o primeiro passo, né? É como quando a gente está 3 meses sem olhar para o saldo bancário e entra lá e tira o extrato. Tá, deixa eu olhar o que está acontecendo aqui, para depois poder fazer um planejamento, né? Uhum. Porque sem consciência eu não vou para lugar nenhum. Tu sabe que eu tenho uma coisa que eu estudei quando eu trabalhei numa empresa de tecnologia. Uhum. E a empresa, ela funcionava dentro de um sistema de trabalho. Era uma fábrica de software, né? E nessa fábrica tu tinha uma gestão micro dos tempos, da rotina, dos horários de toda a equipe. E eu aprendi lá uma coisa que hoje é super falada, mas eu tive contato com isso em 2008, 2007, que são os métodos ágeis. Sim. Agile, né? Método de ágil de gestão de projeto. E eu achei fascinante, assim, porque ele, na verdade, ele simplificava toda a cadeia. Era uma evolução do modelo da Revolução Industrial, né? Sim. Do início do século XIX ali, e do início do século XX, né? Na verdade. E eu aprendi muita coisa ali, e eu achava muito estranho, porque como eu tinha muita autonomia, né? Para trabalhar como criativo, né, na comunicação, eu achava estranho, por exemplo, Lizzie, coisas que eu ouvi que era tipo assim, um funcionário trabalha 8 horas, mas a gente só pode contar para projeto 6, porque 2 horas são improdutivas. Coisas que eu tive contato Sim. naquela época. Não sei se esses números são atuais, tá? Mas era assim que eles contavam. Então, a Lizzie, como programadora, eu posso contar 6 horas dela. Então, se eu preciso dela 8 horas, eu vou ter que pegar um dia e mais um pedacinho de um outro. Não dá para encaixar Entendi. isso dentro de um dia. Eu penso, nossa, mas por que tanta precisão, né? Tipo, né? Eu não conseguia visualizar isso, Uhum. né? Sem ser um sistema mais complexo, né? E assim tu tinha várias outras dispositivos de gestão do tempo. Por exemplo, tem uma técnica chamada Pomodoro, que o cara que criou, ele usava aquele reloginho de cozinha Uhum. Uhum. para poder Muito medir o bom. tempo produtivo. Então ele dá a corda lá 1 hora, então trabalha, quando toca o despertador, né? Ele para, respira, fica 10, 15 minutos fazendo alguma outra Uhum. coisa, estica, toma um café e tal, programa de novo o Eu uso reloginho e muito volta a isso. trabalhar. Eu uso muito, e isso é sobretudo importante para quem é disperso, né? Eu tenho alguns traços de déficit de atenção, então para eu conseguir me concentrar é muito complicado. E eu faço isso, eu coloco o timer, e até é bom porque assim, para coluna, para arejar a cabeça e tal, Total. a cada 50 minutos eu paro 10, e aí eu vou fazendo e meio que traço metas pessoais ali, não, nesses 50 minutos eu tenho que terminar isso, isso e isso. E aí eu vou fazendo pequenas, porque se eu entendo assim, nossa, eu tenho a tarde inteira para fazer isso, provavelmente eu Isso. vou levar a tarde inteira para fazer. Né? Então é uma forma bem legal da gente poder administrar também essa nossa enxurrada de tempo que a gente tem disponível nesse momento. Legal. Não, é total. E eu acho a Agile uma coisa fantástica. Tem várias ferramentas, né? Eu lembro Uhum. dessas duas. E eu lembro também, uma coisa que me faz, assim, das melhores... Eu estudei muito já sobre gestão do tempo por conta disso, né? Dessa pré-educação que eu tive dentro da empresa 12 anos atrás. E eu lembro que o primeiro... Eu sou relações públicas de formação, né? E eu lembro que eu estudei que um dos primeiros RPs que o mundo teve chama Ivy Lee.
O Ivy Lee, ele era o RP do... um daqueles barões, não é o Dale Carnegie, é o cara que concorria com ele. Rockefeller, que tem um edifício lá em Nova York com o nome dele e tal. Então, o Ivy Lee era RP do Rockefeller e ele montou um sistema de gestão do tempo pro Rockefeller. Era um cara tinha muita coisa para fazer e tal, e ele inventou. E o sistema dele era um negócio bem simples, sabe, Liz? Ele dizia o seguinte: todo final de dia, o Rockefeller tem que definir 6 tarefas para o dia seguinte. Para o dia seguinte. Simples. Aí, então, terminava, ele começava no dia, ele falou, tem que fazer essas 6 coisas. Quando ele terminava de fazer, ele fazia qualquer coisa que ele quisesse, eu não fazia nada, porque ele era o Rockefeller. Mas ele tinha aquelas 6 coisas, ele tinha que cumprir. Né? Ele tinha que cumprir. Chegava no final do dia, preparava essas tarefas do dia seguinte. E assim ia. Ou seja, tu tinha análises diárias de desempenho, baseada em 6 grandes tarefas, 6 grandes coisas, 6 grandes, assim, tasks que tu tinha que fazer. Pode ser uma tarefa, pode ser uma reunião, não necessariamente conta reunião aí, é coisas que tu tem que produzir, né? Sim. E aí ele envolvia vida pessoal com vida profissional também. Então, assim, tu tem que revisar um contrato. São 6 coisas. Não sei o quê. 6 coisas. E o importante das 6 coisas também tem uma lógica legal lá em cima disso, que eu não vou lembrar agora o nome, acho que é o Lady Little, é um cara que criou isso, é alguma coisa Little, de pequeno, né, é o sobrenome dele, que ele diz que se tu faz, por exemplo, uma tarefa em 2 horas, se tu fizer uma tarefa igual a essa, ao mesmo tempo, tu não vai levar 4 horas, tu vai levar bem mais tempo, porque tu tá fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então a Lady Little é uma lei de foco, tipo assim, faz isso, quando tu termina, tu pega uma outra coisa, entendeu? Então, tipo, essas 6, o ideal era ele fazer uma por hora, vamos imaginar assim. Então, ele só faz essas 6 coisas, né? Pode fazer menos tempo, mas nunca tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Claro. Isso para organizar a rotina, nossa, é outra vida, outra vida. Isso mas tem 200 anos, né? Sim. Essa metodologia aí. Não, e nós estamos falando já de ferramentas, né? E esse é o objetivo do Conversas também, né? A gente sempre tem alguma ferramenta prática. Nós já falamos aí pelo menos 3. E eu queria te perguntar para a gente já ir fazendo o nosso fechamento, se tu tem mais alguma dica que possa ajudar, assim, a quem está um pouco perdido nessa questão de organização pessoal de rotina mesmo. Eu tenho um cliente meu que era, na verdade, executivo dessa empresa, que foi o cara que me educou em tudo sobre gestão do tempo e rotina, que é o Rodrigo Donini. Ele tem no site dele um post, tá? Em português e em inglês, vocês podem escolher como vocês quiserem ver, que é do metodologia. Ele estudou várias metodologias de gestão do tempo e rotina e organização. Juro pra vocês, é tão simples, é um post só, tá? É gratuito, tá lá para acessar. Ele criou um método chamado FTM, que é Fast Task Management, ou seja, uma gestão de tarefas rápida, né? E ele é muito didático. Sério, assim, vocês vão olhar assim, não pode ser tão simples assim, mas basicamente, tu tem uma lógica, assim, que tu olha o que é que tu tem que fazer. Tem uma coisa para fazer, né? O que é isso? É um compromisso? Então, tu vai botar na tua agenda, né? A tua agenda do Google, ou agenda física, quem usa. Isso aqui é uma tarefa, então tu vai colocar numa lista de tarefas, pode ser física ou não. Isso aqui é uma coisa muito complexa, uma tarefa muito grande, então não é uma tarefa, é um projeto. E aí tem uma terceira coisa, assim, se não é uma tarefa, não é um projeto, e não é um compromisso, então tu não deveria estar fazendo. Basicamente é isso, entendeu? Tipo, é sensacional, entendeu? Legal. Ele é uma lógica, assim, é bem coisa de programador, sabe? E aí eu lembro, assim, do post, é um fluxo. E eu uso isso para organizar os projetos da Oversize, de clientes, e eu uso isso para mim, para minha vida, de tão simples que é. Depois a gente pode deixar o link do FTM, Fast Task Management, mas tu digitar isso no Google e botar Donini, D-O-N-I-N-I, tu vai achar, tá disponível lá, gratuito, tá no site dele lá, pessoal. Legal. E é um presente, gente. Eu digo assim, é uma coisa que para a organização mudou a minha vida e dá para fazer tudo com papel, tu não precisa comprar ferramenta, não tem que baixar aplicativo, não tem que fazer nada. Uma folha de papel, caneta, tu consegue já resolve tudo. Organizar. Exatamente, consegue organizar e resolver tudo. É a dica que eu acho que é a melhor, assim, o melhor caminho que eu iria.
Excelente, excelente. Eu complementaria aí para uma questão psicológica e de organização integral, né, de corpo, cabeça, espírito, ter horários estabelecidos, pelo menos para dormir, para acordar e para as refeições, porque isso faz com que o cérebro entenda assim, ok, nem tudo está perdido, as coisas ainda estão acontecendo em algum certo tipo de ordem, porque isso faz com que o cérebro entenda que, apesar de estar tudo diferente, tem uma determinada ordem nas coisas, e isso pode nos ajudar a ficar mais seguros, a ficar menos ansiosos, a não ficar com aquela sensação de que está tudo confuso ainda, né? Porque, claro, leva-se uns dias para se acostumar com essa realidade, mas se a gente mantiver horários de hábitos diários, né? Acordar, se alimentar e dormir, por exemplo, já faz toda a diferença também. Ainda mais com essas Total. ferramentas. Uhum, uhum. Que legal. Eu tô tentando. Para mim é bem difícil isso, mas hoje assim eu consigo uma gestão semanal, né, Lizzie? E eu Também, acho isso também. que tu falou assim fundamental. Nossa, fundamental. Ter os horários para as coisas, assim, parece assim que a gente está virando milico, né? Tipo assim, vou ter horário para acordar, horário para não sei o quê, Mas é mas que não é. é o protagonismo na melhor tradução da palavra, né? Tu escolheu o que tu vai fazer com a Uhum. tua vida. E Acho que isso fica mais daí fácil. vai sobrando tempo, né? Vai te fazer Uhum, sobrar tempo, né? Se tu uhum. tem a gestão, se tu não tem a gestão, parece que tu é engolido pelo dia, pela tua rotina, pela tua semana, né? Como dizia o Renato Russo, disciplina é liberdade, né? E faz toda a diferença, porque quanto mais disciplinado eu sou com algumas coisas básicas, mais o tempo vai estar à minha disposição. Então, por isso que é tão importante que a gente consiga se manter minimamente organizado até para a nossa cabeça funcionar melhor. Que Cris, que legal. legal conversar contigo. Muito obrigada Adorei por também. aceitar o convite da primeira edição online do Conversas. Eu espero que as ferramentas ajudem aí quem está assistindo, que a gente possa ser útil de alguma forma. Como é sempre o projeto, o objetivo principal, né, do Conversas que Revolucionam. E em breve a gente já está trazendo um outro convidado também. A nossa ideia é trazer, enquanto durar esse distanciamento social, trazer pessoas interessantes e com coisas muito bacanas a trazer para nós, para que a gente possa continuar conectado e continuar se aproximando do que é importante de verdade. Cris, muito obrigada de novo. Pessoal, Eu que obrigada por agradeço. terem assistido. Até uma próxima e nos vemos em breve.